Empreendedor, empreendedora, seja bem-vindo a mais um Contabilizando Negócios com Matheus Aranha, que sou eu, sócio da DM Contabilidade Consultiva, escritório tradicional de Natal com mais de 37 anos de existência, focado em soluções para o seu negócio. Hoje eu estou aqui com ele, Joel Lopes. E Joel, obrigado por ter vindo. Quero fazer uma pergunta para a gente iniciar. Me fala quem que é o Joel em 30 segundos. Paz, Joel é um jucurutuense da gema, engenheiro de produção, sanfoneiro e amante aí do mundo dos negócios, da economia e das finanças. Show de bola, meu amigo. E aí, Joel, conta um pouquinho então como é que foi esse início. Você começou muito novo, né? Com quantos anos? Rapaz, a gente começou no quinto período da faculdade. Quinto período. Isso. A idade eu vou 23 anos, 22 anos. 22 anos, isso. E nessa trajetória assim, você estava na faculdade, já tinha trabalhado, já tinha estagiado, alguma coisa influenciou para começar tão cedo? Pois é, como eu falei, eu comecei com 22 anos, a gente estava no quinto período da faculdade. Mas antes disso, ainda no ensino médio, você que gosta, eu comecei vendendo suplemento, né? Era ali quando o dólar estava em 2, 3 reais. E comecei a assistir vídeo no YouTube, né? Aí tinha vários sites de importação dos Estados Unidos. E aí eu comecei a importar. Carro-chefe era creatina, né? Era a maior margem de lucro. Rapaz, se eu disser que eu fiz isso também, você não acredita. Foi mesmo? Minha cachorrinha Shih Tzu, Safira, foi de venda de suplemento. Pois é. O meu problema é que eu não tinha tanta gestão financeira, né? E aí eu gastei... Eu tava confundindo apurado com lucro, né? E aí o negócio não foi pra frente. Mas durante um bom tempo, assim, no ensino médio, eu vendi muito suplemento, fazendo a importação. Mas aí acabou que o dólar começou a aumentar e também a alfândega começou a taxar muito. Foi. E aí o negócio não ficou mais tão viável. Mas o meu primeiro negócio foi importação de suplementos. Já tinha a veia desde menino. Então. Vendendo aí para os amigos do colégio. E aí, mas eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Eu sabia que queria entrar para esse ramo de empresarial, empreender e tudo mais. E até por isso eu escolhi engenharia de produção, né? Sou engenheiro de produção pelo FRN. E entrando lá, fiz parte da empresa júnior e tudo mais. Meu primeiro estágio também foi no Sebrae, né? Que querendo ou não, tem um contato muito próximo aí com os empreendedores. Né? Exato. E eu acho que uma das coisas que me ajudaram muito foi ser curioso, né? Porque a gente começou na parte de marketing digital e tudo mais por N fatores, mas também quando eu estava dentro do Sebrae, eu trabalhava no Sebrae Tech, né? O meu gestor era uma das pessoas que tocavam o programa e eu ali vendo que tinha oportunidade de prestar serviço através do marketing pelo Sebrae Tech, né? Então, isso foi que ano? Foi 2017? 2017 a gente começou a engrenar, mas o negócio tomou corpo mesmo em 2018. E não tinha assim tanta empresa que fazia marketing, né? Na época. Era uma coisa exatamente. Que não era novo. Mas não era como hoje em dia, que tá tão em pauta, né? Exatamente. E aí, na verdade, o início mesmo a gente queria fazer camiseta, né? Camiseta personalizada, alguma coisa meio que como assinatura, né? Também foi o boom da reserva, não sei se você lembra, mas lembro. Durante muito tempo o Rony foi um dos empreendedores mais... um dos ídolos aí do empreendedorismo no Brasil, a gente se inspirando muito, vamos entrar aí na área de camiseta e tal. Ainda bem que não, porque quem conhece meus sócios sabe que eles não são tão bem apresentados assim. Eu acho que nesse ramo de moda e tudo mais, a gente não iria se dar tão bem. Mas a gente começou em 2017, né? A gente quis realmente empreender. Foi até interessante que foi através de um grupo de WhatsApp, né? Do pessoal de engenharia de produção. A gente conversando sobre empreendedorismo e tudo mais, e aí eu comecei uma conversa particular com o Lucas, né, que é meu sócio, e a gente começou a trocar ideia e disse, bicho, vamos analisar aí o segmento de vestuário. E durante as férias, né, a gente ali na ânsia de fazer alguma coisa, cheio de energia, e nas férias da faculdade querendo arrumar alguma coisa, e a gente foi visitar até uma fábrica de confecção. E chegando lá, o cara falou que a tiragem mínima era 10 mil reais, né? E a gente todo universitário, sem dinheiro no bolso. E agora? Como é que vai? E aí a gente foi comer um cachorro quente na esquina, né? E conversando tudo mais. E aí Cláudio, né? Que foi que é
foi um dos fundadores da Colina, né? Minha primeira empresa. Ele disse, rapaz, eu estou fazendo site. E site não precisava de nenhum investimento, né? Só precisava do computador ali e fazer. Ele disse, pronto, então, para a parte de camiseteria a gente não consegue. De camisetas a gente não consegue, mas para a parte de site a gente consegue e computador a gente tem. E aí, juntando a isso, veio o meu estágio no Sebrae, né? Que eu disse, pô, se a gente fizer site, a gente consegue se credenciar o Sebrae Tech, né? E por lá a demanda é passiva, né? O Sebrae indica os clientes, então a gente conseguiria tracionar... Um braço comercial. Exatamente, um canal de vendas altamente validado. E aí a gente resolveu iniciar com o site, fez para um amigo, um conhecido, etc. E isso foi em 2017, final de 2017 a gente entrou no início de 2018 a gente entrou no Sebrae, né? E aí foi quando deu o boom, né? A gente entrou no Sebrae aí, eu lembro até hoje, foi dia 16 de abril de 2018, a gente entrou e a gente, todos nós estagiávamos, né? Era até interessante, porque de 8 às 14 era no estágio, né? E saía do estágio, ia para a faculdade, né? Começava aí nas 15, 16 horas, ia até 8, 9, 10 da noite e depois a nossa reunião da empresa. Da empresa, né? E começou assim. E aí foi dando certo, né? A gente começou a tracionar bem pelo Sebrae, foi tomando corpo, já veio ali a primeira contratação, né? A equipe crescendo, etc. E logo depois a gente teve um baque, né? Aí já dá até o primeiro aprendizado, né? Que a gente não pode depender de um único canal de vendas ou de uma única fonte de receita, né? Porque a gente prestava serviço através do Sebrae, fazendo o site, acho que representava mais de 50% do nosso faturamento, cerca de 70% do nosso faturamento. E de uma hora para outra teve um problema no credenciamento e a gente não foi possível a gente continuar a prestação de serviço por lá, né? E aí foi o nosso primeiro aprendizado e a gente teve que conseguir algumas alternativas, né? Foi um aprendizado que veio para o bem. Sim, né? Porque a gente... Até não parecer na hora, né? Exatamente. Mas depois quando a pessoa traz e reflete... Na hora com certeza não foi. Mas a gente ficou lá congelado, né? Não podia prestar serviço mais de site através do Sebrae e foi quando a gente procurou outros serviços, né? Que aí veio a parte de inbound marketing, marketing de conteúdo, tráfego pago, rede social, esse tipo de coisa. Que hoje é o nosso principal serviço, né? Tráfego pago e tráfego orgânico. E foi justamente pelo fato da gente não conseguir mais prestar esse serviço pelo Sebrae, né? Então foi um mal que veio para um bem. Com certeza. E aí, junto a isso, o que ajudou muito foi a minha participação e dos meus sócios na empresa no movimento Empresa Júnior, né? Sim. Então a gente conheceu muita gente de Empresa Júnior. E eu lembro que vocês eram a empresa, tipo assim, queridinha, né? Do movimento. Pelo menos minha visão. Tipo, caraca, olha aquela empresa. Pô, um dia, se eu quiser ter uma empresa, tem que ser naquele estilo. Até o lema, né? Tá até hoje o lema. Você no topo. Você no topo, exatamente. Você no Nosso topo. slogan, exato. É o slogan, é isso. Tem o slogan. E aí... Não, peraí. Conta aquela história que vocês subiram a montanha. Sim, é verdade, né? Na verdade, esse crédito eu tenho que dar mais para Lucas, meu sócio, que ele realmente é uma pessoa muito boa de cultura, né? De criar cultura em empresas. Mas quando a gente estava criando o nome, na verdade, isso tudo começa no nome, né? No nome da empresa. E até então a gente fazia só site. E a gente ficou pensando, pô, uma pessoa que tem um site, qual é o maior desejo dela? Tá na primeira página, tá na parte de cima do Google. Então a gente, então vamos pensar alguma coisa de altura. Aí foi, sei lá, montanha, e vários sinônimos desse tipo de coisa, né? Montanha, colina, serra, enfim. A gente pegou esses vários e começamos a pesquisar tanto o domínio quanto no INPE, né? No Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Quais eram possíveis. E aí a gente foi filtrando, aí ficou colina. Só que colina já tinha, a gente tinha que se diferenciar de alguma forma. E como o serviço era tecnologia, a gente sempre pretendeu expandir para essa área de tecnologia e veio tech. Aí ficou colina tech. E, na verdade, minto. Volta atrás. O slogan veio primeiro, né? Veio primeiro porque era a ideia do topo lá. Exato, A gente começou a se perguntar, uma pessoa que quer ter um site, o que é que ela deseja? Tá na primeira página, na parte de cima da resposta do Google. Então,
Aí daí veio Você no Topo, né? E com base nisso a gente começou a pesquisar no nome, né? Colina, montanha, serra, seja lá o que for. E aí, pesquisando no Registro BR e no INPE, a gente chegou a Colina e depois adicionou o Tech para ter uma diferenciação. Sim. E aí veio o slogan Você no Topo e depois Colina Tech, né? Uma consequência do slogan. Um belo dia vocês acordaram, aí Lucas fez aí, bora subir o Pico do Cabugi. Pois é, e aí a gente, já com base em todos os ensinamentos da empresa Júnior, a gente fez toda a cultura organizacional da empresa com base nisso, né? De colina, de alpinista, de ao topo e tudo mais. E aí, determinado ano, se eu não me engano foi 2019, a gente colocou como meta, se a gente batesse a meta do ano, todo mundo iria subir o Pico do Cabugi, né? E assim a gente fez, né? Felizmente a gente bateu a meta e, consequentemente, a gente levou a galera. Nem todos quiseram ir, porque realmente exige um pouco de aptidão física. Não é uma coisa simples, né? Mas deu certo, é uma bela história aí para contar. Até hoje, todas as nossas ações, reuniões e, enfim, coisas do tipo, a gente sempre atrela a essa parte de colina, de subir montanha, alpinista, esse tipo de coisa. Ficou bem dentro da cultura. E ficou bem dentro da cultura, Bacana, cara. Não lembro nem onde é que a gente estava antes, o assunto de antes. Você estava contando um pouco da sua trajetória, né? Então foi para Colina, que está até hoje. Sim. Aí teve aquele problema, né? Que a gente estava prestando serviço unicamente de site, com mais de 70%, representava mais de 70% do nosso faturamento. E a gente parou, vocês foram atrás de outras coisas. Fomos atrás de outras coisas, né? E aí a gente começou a prestar serviço de inbound marketing e através do nosso network na parte do movimento Empresa Júnior, a gente conseguiu vender para várias empresas júnior do nível Brasil, né? Acho que hoje, se a gente somar, a gente tem clientes em mais de 15 estados, acredito eu, que é uma facilidade do marketing, também da contabilidade, né? Hoje de você conseguir prestar serviço à distância. Principalmente também a pandemia fortaleceu esse tipo de coisa, né? Fortaleceu principalmente porque os órgãos se adaptaram. Como a gente trabalha muito em sistemas do governo, antigamente muita coisa que era presencial, a gente passou a fazer online. Então, é como vocês. Hoje a gente tem cliente em 3 estados, metade do Brasil aí, vocês um pouco mais. E é o que permite, né? É a tecnologia. Sim, perfeito. E uma das estratégias que a gente sempre usa, né? Acredito que talvez você também. Lógico que, né? A gente tem que priorizar a qualidade, né? Sim. Sem qualidade, toda empresa está fadada ao fracasso. Mas uma estratégia que a gente usa é vender para fora, mas manter a mão de obra interna. Querendo ou não, existe uma diferença de poder aquisitivo, de estado para estado, né? Existe uma diferença de poder econômico. E isso daí é o que permite, é uma das grandes vantagens, né? Às vezes uma empresa de São Paulo, por exemplo, vai fazer uma pesquisa lá de mercadológica para saber quem vai contratar e tudo mais, e ela contratando empresas do Nordeste, especificamente aqui de Natal, Rio Grande do Norte, enfim, ela consegue aí um desconto de 30%, 40%, até 50% em relação ao que ela iria contratar se fosse lá. Mas eu acho que, assim, é importante a gente ter em mente também que a gente é tão capaz quanto, né? Isso daí... E mais arrochado. É verdade, verdade. Eu acho que a gente até, por ter uma certa escassez de oportunidade, a gente até valoriza mais esse tipo de possibilidade, né? Do que o pessoal que está lá, que já é acostumado com... O brasileiro é assim já. Meu irmão está fazendo doutorado fora, tá fazendo pós-doutorado, na verdade. E lá o pessoal só quer contratar brasileiro. Não, brasileiro é quem trabalha. E aí, o pessoal que está em São Paulo gosta de contratar o nordestino, porque o nordestino é mais arretado, né? Então, a gente é o topo do topo. Verdade. Então, no topo das contratações. Nosso povo é muito bom. E eu acho que até é algo para a gente enfatizar, né? Para que a gente deixe esse espírito de vira-lata do lado. Né? Eu tive algumas oportunidades já de ir para alguns congressos e feiras em São Paulo, já fiz intercâmbio, enfim. E eu vejo que a gente não tem nada menos do que eles. Na verdade, a gente tem até menos oportunidades, mas isso depende muito da gente, né? Não colocar isso como uma desculpa, né? Mas sim como um desafio que deve ser superado. E hoje a gente, como eu falei, a gente atende clientes em vários estados do Brasil e estamos até com clientes na Inglaterra também. Né? A gente tem uma escola lá de idiomas que faz intercâmbio.
O contato, óbvio, é através de uma brasileira, Sim, sim. mas é uma das possibilidades do marketing, né? E assim, super elogios, dá muito certo. Brasileiro, querendo ou não, é muito bom em marketing, em vendas, em comunicação, né? Sim. Isso daí já é de fato. Mas eu acho que se a gente tivesse esse espírito vira-lata e assumisse isso como uma desculpa, isso não teria acontecido, né? Com certeza. E, cara, coincidência também, porque hoje mesmo eu tive uma reunião com um investidor da Inglaterra. Massa. E foi engraçado, porque minha mãe, ela cuida dos frufru lá do escritório, sabe? Aí quando eu comentei, amanhã, reunião e tal, ela disse, com inglês? Aí saiu de casa. Quando ela voltou cheio de chá. Uns chás bem chique, não sei o quê. Eu ofereci ele, valeu. Mas permite, né? A gente, não que eu esteja fazendo a contabilidade lá da Inglaterra, porque aí entra já mais questão nas normas de cada país. Mas investidores que vêm para cá, Perfeito. A gente consegue ter esse contato. E é isso que a gente estava falando. Eles têm uma visão muito boa da gente, têm uma visão muito boa do Nordeste, de Natal. É um canto que eles querem investir. Então a gente não pode, como você falou aí, ter esse espírito de vira-lata. Perfeito. Joel, nesse início, qual você acha que foi o principal desafio, considerando tudo, mercado, idade, maturidade? Assim, qual foi o maior desafio no início? Mas também quero saber, depois de você responder isso, qual que foi, você acha, o fator que levou você até aqui, que você plantou lá no início? Legal. Assim, eu acho que o maior desafio foi o fato da gente ter começado cedo e a gente não ter vindo de nenhuma família influente ou empresarial ou ter algum padrinho político ou coisa do tipo. Todos os nossos primeiros contratos veio através de amigos, que até então era muito pouco, a grande maioria fazia faculdade, esse tipo de coisa, então isso dificultou muito. Mas que hoje eu vejo a facilidade que a persistência, na verdade, trouxe para a gente, né? Hoje em dia a gente tem muita demanda passiva, graças a Deus, mas também fruto de um trabalho aí de 5 anos já, né? Mas se eu fosse te responder, a maior dificuldade foi a falta de network, como um todo, né? Por a gente ter começado muito cedo e não ter... Até a idade também impossibilita um pouco, né? Exato. Quem é sua rede de relacionamento, né? Que é o networking. Exato. Pô, gente nova, né? Então, traz essa dificuldade. Mas eu acho que também o que nos fez, né? Assim, como empresa, chegar até aqui foi persistência. Sem dúvida alguma. Acordar todos os dias, fazer o que tem que ser feito e trabalhar... 1% todo dia, né? Exato. Trabalhar todos os dias, esperar e ter a certeza que o fruto vai ser colhido daqui a 3 meses, 6 meses, 1 mês, 2 anos, enfim. Que isso é o mais difícil, né? Acho que a nossa geração é muito imediatista, né? Então, o pessoal quer começar a trabalhar hoje e já ter um resultado no próximo mês. Mas isso daí, infelizmente, é impossível, né? Ainda mais na vida do empresário, que é uma montanha-russa, né? Exatamente. Eu estava comentando esses dias. Você está aqui de manhã, você tem vamos chamar de notícia. Uma boa notícia. De tarde, você já tem uma ruim. Aí, de noite, você já está meio mais ou menos ali. E Exatamente. A gente tem que ter essa resiliência emocional para se manter bem, né? Perfeito. No dia a dia. Perfeito. Eu tenho até uma charge que eu vi uma vez, que empreender é basicamente uma montanha-russa, né? Vai ter hora ali que a sua adrenalina tá lá em cima, eu vou dominar o mercado, etc. Você recebe uma notícia boa, um cliente rescinde o contrato, enfim, N possibilidades, um funcionário muito importante vai sair da empresa. No outro dia você tá lá embaixo, pensando que a empresa vai se acabar e tudo mais. Mas, sem dúvidas, o desafio e o segredo é persistência, né? Resiliência. Assim, essa charge aí representa muito o que às vezes eu penso, né? Desses altos e baixos. Sim. Mas vamos lá. Você, então, voltando aqui para sua trajetória, você estava falando do período ali de 2018 e tal, e aí desenvolveu novos produtos, começou a abraçar um pouco mais esse network que vocês estavam plantando. Como é que foi o desenrolar? Como é que foi também entrando um pouco já na pandemia? Perfeito. No início de 2021, né, foi a pandemia, tinha... Deixa eu lembrar aqui. No início de 2021 foi a pandemia, né? A equipe já estava bem grande, a gente tinha acabado de se mudar, nova sede, reforma, acho que a gente estava com cerca de 30 pessoas e a pandemia veio ali mais ou menos em abril.
E para a gente, de certo modo, foi positivo, né? Porque todas as marcas tiveram que continuar no digital, então... Ou iniciar, né? Ou iniciar, exatamente. A gente teve algumas quebras de contrato... Por questão de empresa perder faturamento. Isso. A empresa perdeu o faturamento, mas de todo modo ela sabia a importância de manter a comunicação digital, né? O marketing digital, então ela manteve o contrato com a gente. Mas eu admiro muito, inclusive... as empresas que sobreviveram a isso, né? Porque, como a gente estava falando aqui, empreender é um jogo de inteligência emocional. Eu acho que as empresas do varejo, principalmente, tiveram que ter se reinventar rápido. Tiveram que se reinventar muito rápido. De uma semana para outra, literalmente. Exato. E conheço gente aí que perdeu 90% do seu faturamento de um mês para o outro, né? Por causa da pandemia. Então, isso aí na cabeça do empresário deve pesar muito na hora de dormir. Demais. Teve todo tipo de coisa, né? Teve gente que cresceu muito. Então, teve uma cliente nossa que ela cresceu bastante porque ela vendia simplesmente como é que é o nome daquele negocinho? Que até de mata piolho? Que sim. Contra o Covid? Eu sei, mas... Porra. Enfim, aquele remédiozinho que o pessoal tomava para o Covid. Então, o faturamento cresceu absurdamente. E já para outros, né? Varejo, alimentação, por mais que tenha, né, iFood, Rappi, essas coisas, mas caiu bastante. Foi bem impactado. Exatamente. Sim, então vamos lá. Falando aqui numa ordem cronológica. Então, pandemia, e aí me fala um pouco também já de time, como é que você estava nessa época. Perfeito. A gente, antes da pandemia, né, a gente estava com cerca de 30 pessoas no time. A gente sofria muito por causa da rotatividade, né? Isso era um fato. Até por isso que hoje em dia a gente tem uma certa visão de tornar o time cada vez mais sênior, né? Isso dá uma certa estabilidade. Sim. Não que a gente não tenha pessoas júniores, estagiários, esse tipo de coisa na equipe. Tem suas importâncias. Exato, mas todos têm a sua importância no dia a dia da empresa. Na verdade, eu acho que a gente tinha muito júnior e estagiário no início da pandemia, né? Até porque era a rede de relacionamento de vocês, né? Exatamente. Até porque a gente estava na faculdade ainda. Então, conheço tal pessoa que é boa, tal pessoa que é muito desenrolada. Então, a gente chamava, recrutava. E isso... a consequência disso foi o fato do time ser muito júnior. Mas a gente sofreu um pouco com a questão da rotatividade. Principalmente quando a pandemia normalizou, né? E aí surgiram novos... o mercado reaqueceu, então o pessoal foram convidados para outros empregos e tudo mais. Mas durante a pandemia em si, a gente, apesar de ter a rotatividade, não foi tão alto. Mas depois que o mercado se estabilizou e aqueceu novamente, a gente perdeu muita gente. Mas que, enfim, tudo isso a gente tem que levar como aprendizado, né? Hoje em dia é um aprendizado e ajuda... Todos esses ensinamentos ajudam muito na hora do processo seletivo hoje em dia. Sim, né? Muitas vezes quem faz o processo seletivo lá na empresa não sou eu, mas chega na última fase, tem 3 pessoas, e aí eu vou lá e pergunto, tá, fala aí o perfil de cada um. Aí o pessoal fala assim. Os caras, vá por mim, pela minha experiência, tal pessoa. E aí a gente já vai pegando o tato da coisa. Coisa que a gente não tinha há 4, 5 anos atrás, quando a gente começou, né? Então, sempre ter em mente que não é um erro, né? É um aprendizado, né? E que futuramente a gente reutiliza isso para outras situações. Vai lapidando. E me fala como é que tá hoje a Colina. Fala um pouquinho de estrutura. Deixa eu dizer aqui o que é que eu já deixei anotado para te perguntar. Um pouco de... Vou começar a fazer uma pergunta para você também, para você aproveitar os... Calma. A gente já começa. Tá. Me fala um pouquinho de estrutura. Como é que tá a divisão de time, de tecnologia? Como é que tá a tecnologia hoje? Que eu sei que é uma coisa que tem mudado muito. Muda para mim, muda para você. Sim. E até a estrutura física mesmo. Legal. A gente viu que... Vamos lá. Tem uma coisa, tem uma imagem... Na verdade, tem um assunto que eu sempre lembro muito, que foi em PGPP, numa matéria que eu paguei em produção, que é a questão das barreiras de entrada em determinado mercado. Né? E eu sempre gosto de estudar novos negócios, modelos de negócio, e eu sempre lembro dessa imagem, sempre vem à minha mente. E o que aconteceu é que no nosso ramo de marketing digital, a barreira de entrada é muito baixa. Demais. Né? Então, qualquer pessoa ali com um computador, ela consegue prestar um serviço de gerenciamento de rede social. Sim.
E com base nesse aprendizado aí, a gente sempre fica analisando como é que a gente pode ir para um mercado que a barreira de entrada seja maior. Seja porque precisa de um investimento maior, é mais nichado, é mais complexo. Então, acho que isso até, na verdade, acho que fica de aprendizado deve ser um aprendizado para todo empreendedor, né? Sempre se perguntar como é que aquele empreendedor, aquela empresa pode se diferenciar, aumentar o seu nível de competitividade, de modo que os seus concorrentes não consigam, de uma forma tão fácil, fazer a mesma coisa que ele faz. Rapaz, eu quero até abrir um parênteses nesse ponto, porque é uma coisa que eu reflito demais, e toda vez que eu vou pegar essa teoria e aplicar na prática, eu vejo que cruza muito. Que é tipo assim, o mercado para mim é lindo. Ele é como se fosse uma balança que fica tentando equilibrar tudo. Então, tipo, se é muito fácil iniciar, o mercado joga muita gente. Perfeito. Se é muito difícil, tem pouca. Perfeito. Mas deve ser difícil se manter. Então, a título de exemplo, a contabilidade. Tem uma barreira de entrada grande. São características. Tem uma barreira de entrada grande, porque é muito complexo de você fazer contabilidade de uma empresa aqui no Brasil. Basta dizer que, por exemplo, dos 100% dos processos trabalhistas no mundo, 98% são do Brasil. Então, a nossa CLT tem, acho que é 13 mil páginas, sei lá. Isso é uma das coisas que o contador faz, é o departamento pessoal. Fora isso, tem a parte de contabilidade e a parte tributária, que, como alguns economistas gostam de chamar, o Brasil é um manicômio tributário. Loucura. Sim. Então, é muito complexo. E aí, mas o que é que o mercado faz com essa complexidade? Toda empresa precisa ter um contador. Então, ele entrega um serviço que o empresário precisa ter. Então, tem uma demanda muito grande. Então, é um pouco dessa beleza do mercado. Mercados difíceis têm algumas outras facilidades. Mercados fáceis trazem concorrência e aí se tornam mais difíceis. Sim, sim. Mas aí que tá, né? Talvez na contabilidade seja fácil pessoas, empresas prestarem o serviço de contabilidade, né? Mas a questão da qualidade que também tem que ser analisada, né? Exatamente. Principalmente pela complexidade que você falou. Exatamente. Né? São dois pesos que devem ser analisados. Mas, enfim, até nessa aula que eu tive, né, de PGPP, como eu estava falando, um dos exemplos é a questão de empresas de petróleo. Né? Se você parar para pensar quantas empresas que exploram petróleo tem no mundo, talvez não passe de, sei lá, grandes empresas passe de 100 no mundo inteiro. Uhum. Mas se você for analisar quantas empresas fazem rede social, talvez tenha 100 em 1.000 metros quadrados aqui em Natal, você encontra 100 empresas freelance, etc. Que não é um problema, né? Sim, lógico, sim. Não é um problema. Mas é bom. Até porque muita gente também precisa desse serviço, então o mercado regula, né? A mão invisível do mercado é linda e resolve tudo. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, né? Todas as vezes que a gente vai fazer um planejamento estratégico lá na empresa, eu lembro dessa questão da barreira de entrada, né? E como a gente pode se diferenciar, né? E aí, a partir desse ano, a gente já não vende tanto essa parte de rede social, como eu falei. É um mercado que é extremamente competitivo, briga muito por preço. Apesar da qualidade ser questionável, mas de todo modo o preço é levado em consideração. Sempre. E aí hoje a gente já presta serviços mais específicos, como a parte de tráfego orgânico, né? SEO, a parte de tráfego pago, Facebook Ads, Meta Ads, na verdade, Google Ads, e a gente está entrando agora em TikTok, em mídia programática, em coisas já que são mais avançadas. E também a parte de automação, né? Que exige um pouco de tecnologia, então isso torna um pouco mais escasso a prestação desse serviço. E também a parte de site, né? Hoje nós prestamos esses 4 serviços: tráfego orgânico, tráfego pago, automação de marketing e desenvolvimento de site. João, um cliente, quando ele chega para conversar sobre estratégia com vocês, o que é que você vai levar em consideração que vai fazer sentido? Eu te pergunto, tipo assim, há muita diferença entre fazer um tráfego pago ou não? Porque eu vejo que tem muita gente ainda que não quer investir necessariamente pagando o Google, pagando o Facebook. Qual que é a diferença que você vê dos seus clientes, do seu trabalho, numa empresa que está disposta a fazer esse investimento e uma empresa que quer ficar de uma coisa mais orgânica?
Entendi. Eu sempre falo que quando as pessoas, as empresas fecham com a Colina, né, ela não está contratando só o serviço, né, ela está contratando também uma certa experiência que a gente já acumulou durante 5 anos, né? Não só pela Colina, mas também a gente já trabalhou no Sebrae, na Cosern, na Ambev, que é um dos cases aí de vendas, né? Que tem uma estrutura de vendas muito, muito robusta. Então, todo esse tipo de ensinamento a gente leva também para a prestação de serviço. Mas assim, como você bem falou, né? Vai de cliente para cliente, né? Vai depender do serviço do cliente, qual é o nicho que ele atua, se ele atua no nível Brasil, se atua localmente. Então, tudo isso deve ser considerado na hora de entender qual é a melhor estratégia que deve ser seguida, né? Tem até um caso interessante que a gente fez um site para um cliente de reforma e construção aqui de Natal, que se você pesquisar, ele vai estar na primeira... Vai estar no topo. Na primeira página, no topo não, porque... Sim, entendi. O site é um pouco recente, mas... que até ele fechou com um brasileiro que mora na Europa, está se aposentando, vem para cá. O cara pesquisou no Google, empresa de reforma em Natal, achou os caras e fecharam o projeto, estão reformando a casa de praia dele lá no litoral norte. Então, assim, um projeto que o cara investiu ali 4 ou 5 mil reais para ser feito, um site com as melhores práticas de programação, para ser ranqueado pelo Google e tudo mais, arrecadou aí num projeto de 100 mil reais, né, esse projeto da reforma. Que case, né? É um case espetacular e, para você ver, né, um projeto que foi feito há 3, 4 anos atrás, até hoje, rende frutos, né? Então, vai depender de serviço para serviço. Por exemplo, se o cara tiver um restaurante, não é o mais indicado para ele fazer um site para ser ranqueado no Google, etc. Obviamente, algumas estratégias de SEO local, mas estratégias direcionadas para isso, né? Então tem que analisar cliente a cliente. Eu digo, quando eu digo para Letícia, minha noiva, amor, vamos jantar? Ela diz, espera aí, deixa eu ver a foto da comida no Instagram. Acho que tá muito... Não, de fato, hoje em dia... A foto brilhante lá, aquele... Né? Hoje em dia você não olha mais o cardápio, né? Você entra no Instagram para ver as fotos e, fala pro garçom, eu quero esse aqui. Você não olha nem... Então, com os clientes... Você dá só a checada no preço, né? Mas... Dá a checada no preço. Vocês, então, entram realmente nessa parte estratégica. Não é só post, não é só aquele feijão com arroz, que não tá errado quem faz, mas vocês entram na parte estratégica do cliente, com foco no resultado dele. Isso, exato. E também como eu falei, né? Essa bagagem aí de 5 anos trabalhando na área ajuda muito. Por exemplo, se vier um advogado, a gente já atendeu mais de 20 escritórios de advocacia aqui em Natal. Então, a gente já vai saber mais ou menos como é que a gente pode atendê-lo, né? Então, hoje a gente atende startups de tecnologia, atende mini supermercado, enfim, são N segmentos que as estratégias de um podem ajudar na estratégia de outros também, né? Então, é algo bem personalizado, né? Bem personalizado. Perfeito. Mesmo. Agora, tem uma coisa que eu tô doido para te perguntar. Você é como é que chama? Um empreendedor em série. Já tá no mercado, na boca do povo, ativos. Explica pra galera aí o que é isso. Perfeito. Desde quando a gente começou a Colina, né, que foi a minha primeira empresa, tinha um alinhamento muito claro com os meus sócios de que a gente precisava ter uma segunda fonte de renda, né? Isso daí, até pelo consumir naturalmente muitos conteúdos de finanças, economia, esse tipo de coisa, a gente sempre teve isso muito em mente, né? A gente está trabalhando aqui numa empresa, mas a gente não pode depender só dela para ter a nossa fonte de renda. A gente fazia investimentos no mercado financeiro durante muito tempo e tudo mais, mas estudando o mercado e tudo mais, eu vi uma startup de Minas Gerais que fazia alocação de usina solar, né? Isso aí em 2019, final de 2019. Estava em alta aí energia solar e tal, mas até então era mais para residencial, né? Para consumo próprio, autoconsumo, né? Que chama. E aí eu mostrei isso para os meus sócios. Disse, cara, eu acho que isso aqui é uma oportunidade da gente investir. É a economia real, a rentabilidade aí chega a 3%, diferente de... Na época também a Selic não estava no patamar que é hoje, né? Então a diferença era bem maior.
E a gente conseguia linhas de crédito muito baratas, né? Uma das coisas que eu aprendi também é não ter medo de banco, né? Óbvio, você tem que saber muito bem onde é que você pisa. Mas bastante cuidado. Com bastante cuidado. Mas você tendo um bom relacionamento e não colocando... não dando um passo maior do que a perna, eu acho que faz sentido sim a alavancagem, né? Mas reforço. É de cada um, né? É de cada um e com bastante cuidado. E analisando essa startup de Minas que fazia alocação de usinas solares, eu tive a ideia, a gente começou a se planejar, iniciamos um relacionamento com o Banco do Nordeste, que tem uma linha de crédito espetacular, né? Subsidiada, mas que a gente tem que aproveitar, né? Se a gente não aproveitar, outras pessoas aproveitarão. Rapaz, é interessante. O Banco do Nordeste, eu sempre digo para os meus clientes, igual, abre a conversa com o Banco do Nordeste, às vezes demora meses para você conseguir se cadastrar, criar um relacionamento ali com o gerente, mas, pô, do nada vem um vírus e as pessoas precisaram de crédito. Quem já tinha o relacionamento ali com o Banco do Nordeste conseguiu avançar mais rápido. Perfeito. Então, hoje é um dos pilares que eu tive de aprendizado com a pandemia para passar para os meus clientes. Sempre deixa o pezinho ali no banco, não tem esse medo, como você falou. É saber onde pisar, mas Banco do Nordeste é um amigo forte do empreendedor aqui do Nordeste. Perfeito. Antes de empreender, na verdade, no início da minha empresa, né, ali por meados de 2018, 2019, a gente viveu o auge ali dos escândalos do BNDES, Sim. esse tipo de coisa, enfim. E eu acho que isso talvez tenha criado uma imagem ruim em muita gente, né? Sim. Mas a gente não pode adotar a exceção pela regra, né? Sou muito bem atendido lá. Óbvio, existem várias burocracias, mas que faz parte do banco, né? Se o banco dá um crédito muito barato, é justo que ele queira realmente amarrar todas as pontas ali do contrato e ter a garantia realmente de que aquilo ali seja pago. Sim. Mas é o que eu falo para muita gente, rapaz, você tem que colocar na ponta do lápis. Se você prefere ter um crédito, sei lá, a 1,5%, 2% ao mês, instantâneo, mas que vai comer a sua margem de lucro, ou você prefere ter ali um trabalho de 4, 5, 6 meses, mas que você tem um crédito muito mais barato? Então, vai de cada um. Mas... como você estava falando das usinas. Isso. A gente analisou essa startup de Minas, né, que fazia alocação. Depois que eu pesquisei, eu vi que muitas outras empresas já estavam fazendo alocação de usina também. A gente já se preparava a um certo tempo, desde o início da empresa, na verdade, a gente sempre se preparou para fazer algum outro investimento. E somando a isso, veio a questão do Banco do Nordeste com a linha de crédito excepcional, né? Hoje lá, a linha de crédito FNSol, né, para usina solar é cerca de 0,7% ao mês, né? Numa Selic que a gente tem mais de 1, né? Com uma Selic de 1%, via de regra, é excelente, né? Vale até a pena você pegar o crédito e botar ali 100% CDI. Vale mesmo. Já se paga. E daí a gente resolveu construir as usinas mesmo, né? Tava eu e Lucas iríamos fazer inicialmente, e aí eu comentando com alguns amigos, alguns primos e tudo mais, e outras pessoas se interessaram. E aí veio o primeiro projeto da Ativos, né? Hoje, essa nossa planta aí de usina solar, a gente tem cerca de 3,5 milhões investido em usinas que estão para alocação, algumas já em funcionamento, outras em fase de conclusão. Que tem uma boa rentabilidade, né? É um negócio também que, se você não alugar naquele determinado mês, os créditos permanecem para os meses seguintes, né? Tem 5 anos de validade. Então, diferente de um imóvel que, se você não alugar naquele mês, você perde o dinheiro, a usina solar, ela te possibilita te dar um prazo de 5 anos de consumo, né? Então, a vacância chega a quase zero aí, né? É um fator importante. Outro ponto também é que a inflação da energia é bem maior do que a inflação, o IPCA em si. Exato. Então, são N fatores que fizeram com que a gente realmente concretizasse esse projeto e construísse as usinas. E, como eu falei, hoje uma parte já está em funcionamento, as outras estão em conclusão, mas que espero que se torne o nosso primeiro case, né, do Grupo Ativos, e que realmente traga a rentabilidade esperada, mas que já está no caminho certo. Coisa boa. Dá o clack agora. Vai lá, diga aí. Vamos lá. E, rapaz, eu sou suspeito para falar, né? Energia elétrica, quem me conhece sabe que eu amo Bolsa de Valores, 40% aí da minha
carteira tá em transmissoras e geradoras de energia elétrica. Então, sou um apoiador. Massa. Faltou você como investidor, mas na próxima tese eu te apresento. Quase participei. Vamos lá. Pois é, aí teve também a nova legislação, né? A famosa taxação do sol, etc. Que aí o mercado está um pouco tenebroso com isso, está esperando um pouco para ver como é que vai ser as novas movimentações. E aí esse projeto a gente está concluindo para futuramente pensar para saber se vale a pena realmente expandir. Sim, né? Sim. Já está com o modelo de negócio, todo estruturado. Exato. Só questão do cenário agora. Exato. E aí a gente resolveu também, né, conversando com outros amigos, a gente também iniciou o segundo braço, a segunda tese de investimentos, que é a questão de locação para motorista de aplicativo, né? Locação de carro para motorista de aplicativo. A gente começou aí, a gente incubou o primeiro carro, digamos assim, em fevereiro, rodamos aí 2-3 meses, vimos que o negócio dava certo e hoje a gente já está expandindo o negócio e aparentemente até então está dando certo. A gente já colocou uma meta bem audaciosa aí para o final do ano, já planejamos próximo ano já ter a nossa uma oficina própria, enfim. A gente está nessa segunda tese aí de investimento. Já analisei outras também de agronegócio. Você não para quieto, né? De imóveis, esse tipo de coisa. Em vez de descansar... Na verdade... Mas para, né? Tava viajando. Você sabe que chega um certo ponto que não é nem tanto com o intuito de fazer, mas mais pela curiosidade, saber como é que funciona. É uma diversão. Chega a ser uma diversão. Ver um vídeo no YouTube ali, o cara explicando como é o modelo de negócio. Ari, eu digo a tu que uma das coisas que eu mais gosto, assim, que se tornou um lazer para mim, é conversar com pessoas de negócios diferentes, como a gente tá fazendo aqui. Então, quem é melhor que para você aprender sobre algo do que alguém que tá ali na ponta, né? No dia a dia. Perfeito. Então, quer aprender de usina solar? Vou conversar com você. Posso aprender na internet e tudo? Posso, mas essas conversas são muito ricas, né? Perfeito. E, Joel, cara, então, eu tô entendendo aqui, já pelo que eu te conheço, você tem um estilo muito analítico, você gosta muito de número, né? Analisar tese de investimento, ver questão de rentabilidade, mas você também tem um apetite a risco. Você me diria que esse apetite a risco ele seria mais naquela pegada de tipo assim, vamos lá, como é que eu digo? Sou novo, vou correr riscos agora, vou pra frente, ou você se vê um cara mais assim, não acho que é tanto risco, porque eu estudei tanto, aprofundei tanto, que isso aqui tá calculado. Entendi. Eu acho que o momento de arriscar realmente é agora, né? O momento de arriscar, quanto mais novo, maior apetite a risco, naturalmente a gente tem, né? Obviamente, depois que você constitui família, você aí já diminui o ritmo de trabalho, querendo ou não, isso é natural do nosso próprio corpo. O seu apetite a risco diminui, né? É tanto que às vezes eu converso com alguns empresários mais velhos e falo, eu tô pensando em alugar carro para Uber. Aí os caras, você é maluco, meu amigo, isso dá trabalho demais, não sei o quê. Bota o negócio abaixo, bota mil problemas na operação. Mas depois eu paro para pensar, o cara aí tem 50, 60 anos. Já se estruturou. O cara não quer mais preocupação com nada, entendeu? Se ele tivesse aí seus 20, 30 anos, com certeza ele realmente avaliaria com outros olhos esse tipo de operação. Então, eu acho que... E com certeza, quando eu tiver nessa idade, eu também vou olhar esse tipo de negócio que dá um certo trabalho a mais com outros olhos. Né? Então, faz parte. Eu acho que quanto mais novo, mais cedo a gente tem que arriscar, mais cedo a gente tem que trabalhar mais para garantir a nossa tranquilidade no futuro, né? Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para o pessoal que está assistindo, e principalmente os jovens que vão estar se inspirando aqui nessas histórias do Contabilizando Negócios, o que é que você daria um conselho para alguém que quer começar? Eu não vou perguntar especificamente de um negócio seu, eu vou perguntar como empreendedor. Alguém que se inspire na sua história e queira começar como empreendedor cedo, na faculdade, até antes, enfim. Se você pudesse dar um conselho, só um, tá? Não pode mais de um. Qual que seria?
Paz, é o que a gente já conversou antes, né? Eu acho que é a resiliência. O que faz o empreendedor, na minha visão, é o feijão com arroz. Não é você... A gente não pode tomar como regra as exceções que a gente vê no Instagram, na Forbes, na Exame, que é os caras que antes dos 20 se tornaram milionários. Eu acho que isso aí é até prejudicial às vezes, porque gera até uma certa ansiedade na gente quanto novo. Isso daí eu falo porque eu já tive essas comparações, já fiz essas comparações. Tô há um ano empreendendo, não tive resultado. O que é um ano, né? Exato. Aí você vai ler um portal de notícias, aí tem um boy com 18 anos criou uma startup e vendeu por $50 milhões. Pô, com certeza também esse cara teve várias outras oportunidades que uma pessoa aqui de Natal dificilmente vai ter, né? Bicho, lógico que também não é querendo colocar areia em quem sonha. Sim. Quem sonha com isso deve correr atrás. Mas também não se frustrar com esse tipo de coisa. Cara, é um dos intuitos que eu quis botar isso aqui, e uma bandeira que eu levanto é ser gente da gente. Massa. Aqui da nossa cidade, gente... Não precisa ser, aquele cara que tem 50 milhões de seguidores e que é famoso, né? É gente que a gente vê que é um grande empresário, independente do tamanho do negócio dele. Pode ser um negócio, vamos falar de faturamento. Existem grandes empresários que faturam 10 mil por mês. Grandes empresários que faturam 1 milhão por mês. Cada um no seu devido mérito. Perfeito. E é o que eu vejo aqui. A gente tem muita gente top, e ainda mais nesse cenário de dificuldade, querendo ou não, que é o Brasil. A gente comentou aí dos tributos, comentou da dificuldade de mercado lá do sul, sudeste para nordeste, comentou um pouquinho de folha de pagamento. Perfeito. Então, assim, realmente faz sentido isso. É uma coisa que eu lembro muito, quando a gente fala nisso, óbvio que dinheiro, de certo modo, é um tema sensível, assim, Sim. né? Mas que eu sempre lembro é que quando eu comecei a minha primeira empresa, como eu falei, minha família não vem de pessoas empreendedoras que já pudessem ter aberto algumas portas, nem de político importante, coisa do tipo. A gente realmente começou do zero, né? Por você. Óbvio que, né? Fazendo parênteses, tem pessoas que começam às vezes até... E pra gente ser justo, tem pessoas até que começam do negativo, digamos assim, né? Que não tem minimamente uma estrutura familiar e que eu realmente bato palma pra essa galera. Tem vários casos. Mas quando a gente começou, a empresa ainda na faculdade, a gente estagiava, né? Eu estagiava no Sebrae, Lucas, que é meu sócio, estagiava na Ambev e tudo mais. E quando a gente começou a faturar, entrar dinheiro, enfim, a gente tinha duas opções. Ou a gente vivia a vida já do empresário ali, né? Imediatista, que ainda na faculdade começou a ganhar dinheiro. Uhum. Ou a gente mantinha aquele nosso padrão de vida, que na época, eu lembro até hoje, a gente ganhava R$1.000 por mês, né? Era a nossa bolsa estágio, R$800 mil. Ou a gente mantinha aquele nosso padrão de vida que já nos proporcionava uma certa felicidade. Tem a estrutura por trás também familiar. Isso, exato. Então, o que eu tiro de aprendizado com isso é que dinheiro não é um condicional para que você seja feliz. E quando você começar a ganhar mais, não gaste aquele dinheiro de forma imediatista, porque aquela sua renda anterior já te trazia felicidade. Já trazia. Então, quando a gente era estagiário, começou a faturar e tudo mais, a gente tinha duas opções. Vamos manter aqui o nosso padrão de vida de R$800 mil, 800 a R$1.000 que a gente já tem e que pra gente enquanto universitário é ótimo. Ou a gente vai se iludir com o que tá entrando, vamos gastar tudo e daqui a 3, 6 meses a gente vai tá quebrado, ou seja lá o que for. Então, assim, pra galera que tá começando também, eu acho que até essa questão de ansiedade você já ter a ciência de que você já é feliz com o que você já tem, entendeu? E que o dinheiro futuro não é uma condicional de felicidade. É tipo isso, assim, que eu penso muito, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas, empresários, isso daí, querendo ou não, desde que o mundo é mundo, isso existe, né? É até por isso que o meu livro preferido, assim, o melhor livro que eu já li até hoje, é Psicologia Financeira, né? Porque dinheiro não tem a ver com técnica, com N outros motivos que o Instagram e esses portais jornalísticos falam. Dinheiro tem a ver com psicologia. Sim.
é você não deixar o dinheiro subir a sua cabeça. Né? Não é o dinheiro que manda em você, né? É você que manda nele. Perfeito. E para fechar esse assunto do dinheiro, uma reflexão que eu gosto muito de trazer, de pensar, é que nesse quesito do empresário gastar o dinheiro na frente, digamos assim, muita empresa quebra. Então, precisa um pouco de desenvoltura financeira e análise. Vou trazer isso que eu estou falando em exemplos. Por exemplo, se você vende hoje, aqui, vamos dizer, 30 de junho, e você recebe em 30 de outubro, você tem um prazo médio de recebimento de julho, agosto, setembro. Vamos dizer setembro, 30 de setembro, 3 meses. Então, você precisa de um capital de giro maior. E muitas vezes um grande empresário não sabe medir o capital de giro dele. E isso vem um pouco dessa cultura que você falou, de botar o dinheiro na frente. Aquela história, né? Comprar um carrão antes de fazer o caixa da empresa, que Perfeito. Acontece bastante. Perfeito. Então, assim, para os empresários, eu acho que eles têm que ter os números deles na palma da mão. Como até por curiosidade, você enquanto contador, estuda muito investimentos e tal, como é que você sugere para o pessoal fazer a retirada de lucro? Eu já vi algumas pessoas fazerem da seguinte forma, o lucro mensal ele divide em 3. Ele reinveste na empresa, no sentido de comprar novos equipamentos, ou seja lá o que for. O segundo terço, né, digamos assim, ele distribui para os sócios e o terceiro terço ele deixa como capital de giro. Entendi. Né? Como é que você tem algo... Obviamente, né? Nem todo negócio talvez tenha... não é uma regra de bolo aí, né? Uma receita de bolo, mas como é que você sugeriria? Cara, esse é um tema tão importante, sabia? Não tem, é o que eu já ia começando dizendo, não tem como ter regra. Primeiro, eu vou começar pelo contrário do que as pessoas achariam que eu poderia começar. Primeiro, o empresário tem que fazer a feira dele. Eu vou dizer isso porque existe muito microempreendedor que, tipo, a gente fala, reinvista o lucro, mas às vezes o lucro é a feira do cara. Às vezes o lucro é a escola do menino dele. Então, tipo, não gosto de, como você falou, receita de bolo. Já partindo para uma empresa de um porte maior, em que já se trata de investimento, eu gosto muito da analogia dos baldes. O que é a analogia dos baldes? Você precisa encher um balde de água primeiro, para que quando esse balde transborde, ele venha para outro. E esse outro balde transborda de novo, ele venha para outro. No final, o último balde vai ser o da pessoa física. Legal. Quantos baldes eu vou precisar na minha pessoa jurídica, na minha empresa? Aí vai depender do seu modelo de negócio. Então, um balde que vai ter que ter em todas. Reserva de emergência. Por quê? O próprio nome diz. Você precisa ter uma emergência. Você precisa ter dinheiro para qualquer tipo de emergência. Capital de giro. Vão ter empresas que são serviços recorrentes intelectuais. Talvez você não precise de comprar equipamento, comprar estoque, girar. Então, esse capital de giro já não vai ser necessário ou vai ser pequeno. Empresas de indústria. Você sabe que daqui a 5 anos você precisa fazer um investimento em um maquinário. Então, você precisa ter o baldezinho cheio lá quando chegar a hora. Então, essa analogia dos baldezinhos, você tem que criar os seus baldes para que eles vão pingando, primeiro na empresa, por ordem de importância, até que lá, no final, chegue na pessoa física. E é o que acontece muito no Brasil, né? O pessoal bota primeiro o balde da pessoa física lá em cima e depois o balde da pessoa jurídica, que isso acaba atrapalhando a empresa, consequentemente atrapalha ele depois. Perfeito. Joel, deixei alguma pergunta ainda na mesa? Não. Sim, não. Beleza. A última pergunta para a gente ir para o nosso bate-bola. Só uma dúvida aqui. Você vai colocar o episódio inteiro no ar? Não. Agora não. Não, futuramente. Futuramente inteiro, mas pode fazer corte. Tá, beleza. Tipo, dentro do episódio. Tá. Sacou? Se quiser tirar alguma parte tipo essa agora, a gente vai tirar, né? Não, é só pra saber. Beleza. Voltar. Então, Joel, a última pergunta pra gente ir pro nosso bate-bola. Onde é que você enxerga o Joel daqui a 10 anos? Boa pergunta. Cara, assim, é um trabalho que que eu já venho fazendo há um certo tempo, né? E minha meta, assim, de vida mesmo, né? Enquanto empreendedor, na verdade,
é conseguir ter uma renda ali passiva, né? Ali nos meados dos... Quando eu tiver daqui a 10 anos, né? Meu grande objetivo é ter uma renda passiva que já supra todas as minhas necessidades, né? Atrelado a isso, né? Junto com esse ensinamento do livro Psicologia Financeira, como eu falei, o que eu faturar futuramente não necessariamente vai ser o que eu vou ter como padrão de vida. Sim, né? sim. Desde alguns anos eu já estabeleci qual vai ser meu padrão de vida quando eu tiver 30, 35, 40 anos. Então, atrelado a isso, eu desenvolvo os meus investimentos na empresa e tudo mais. Mas o que eu quero ser quero ter daqui a 10 anos, financeiramente falando e empresarialmente falando, é fazer com que os meus investimentos passivos ele já pague toda a minha renda mensal que seja necessária. Não sei se eu respondi da melhor forma. Respondeu. É o que a gente chama da liberdade financeira, né? Isso, exato. Eu também tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, alguns empresários, que tem que a sua renda, na verdade, vem toda através de imóveis, né? E essa, para mim, não necessariamente imóvel, mas... rendimentos passivos. Rendimentos passivos. Você não precisa estar ali trabalhando. Exato. Essa, para mim, é a minha grande meta, né? É conseguir ter a minha renda mensal ser paga toda pelo minha renda passiva. Perfeito. É uma excelente meta e eu compartilho. E lógico, né? Vamos fazer o parênteses aqui que a renda depende do objetivo de vida de cada um, né? Sim. Tipo assim, vai ter gente que vai ser super feliz ali com 3 mil reais, com 4, 5. Vai ter gente que... Só vai ser feliz Só com vai 30. ser feliz com 20, 30. É aí onde mora o perigo, né? Mas quando a gente fala assim de... Quero ter a minha renda mensal através de renda passiva... não necessariamente isso é um volume muito grande, né? Sim. Pode ser um volume pequeno, enfim. Exatamente. E pequeno ou grande vai depender da visão de cada um, né? Exato. Beleza, Joel. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas que são clássicas e você só pode responder uma das duas opções e não pode justificar, tá? Beleza. E aí vai ficar para o pessoal que estiver vendo. Vamos lá. Para você, o que é mais importante? Pessoas ou processos? Pessoas, com certeza. Vender mais ou cortar custos? Cortar custos. Um outro negócio que você teria? Na área da saúde eu ainda pretendo atuar. Você considera que paga muitos impostos? Sim. Deixa um pitch de vendas aí pra galera. Boa. Se você quer ter uma redução de até 25% na sua conta de luz, de energia, sem nenhum investimento, reforma, fale comigo, porque a Ativos Energia pode te proporcionar isso daí de uma forma imediata. Não sei se ficou bom. Ficou. Manda teu Instagram aí. Lopes Joel, e quem quiser entrar em contato, 849-9131-7997. Show de bola. Joel, um prazer receber você aqui. Você é um amigo de longa data. E obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Foi muito satisfatório e com certeza gerou muito aprendizado. Show de bola. Espero que tenha sido positivo aí minha primeira participação em podcast. Depois a gente vai afiando o machado.